Como a mentalidade influencia na percepção da idade. O amor próprio, ele ajuda a perpassar por todas as fases da vida. Bom dia, eu sou Lúcia Castione, terapeuta integrativa, e hoje nós vamos conversar sobre esses dois temas com a minha amiga Silvina Halber, especialista em medicina germânica, e nós vamos falar sobre o poder mental, o poder que a nossa mente tem em relação a como nós encaramos todas as fases da vida. Nós somos cíclicos, nós nascemos, nós nos desenvolvemos, nós amadurecemos e um dia nós vamos partir daqui. O que nós vamos deixar como legado da nossa história? Deixa eu só, nossa convidada já chegou aqui. Com todo o carinho de toda quinta-feira, que sempre está a nossa parceira aqui. Bom dia, Ana. Bom dia, Silvina. Bom dia. Começa. Tudo bem. Então, você viu que a chuva deu uma trégua de novo, igualzinho semana passada? Abriu tudo, só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui. Já tá bonito. Já temos a Ana, nós já temos... Bom dia, Ana. Saudade de te ver por aí. Você também já aposentou? Não tive mais. Depois que eu aposentei aqui na cidade, né, como funcionária pública, muitas pessoas eu só encontro no mercado, na farmácia eu não vou, né? Então eu só encontro no mercado. Às vezes eu vejo na igreja também as pessoas de longe, né? Mas como eu também não sou muito de ir na igreja, não vejo muita gente. E no mercado, né? Já aposentou também, que bom, Ana, né? Agora a gente pode reconstruir uma nova história. A Lúcia já te convidou para o nosso evento que nós vamos começar? Não, Lúcia? Eu acho. Já? Ah, então. Ainda então, não... mas... ela não pode. A Ana já me comentou que ela está recebendo a tia dela. Olha que chique, né? Ela está trabalhando com esse tema ao vivo e a cores na prática. Vem uma tia dela. Mas é um projeto, esse projeto que a gente está começando, Lúcia, já vamos entrar direto, né? Ele tem tudo a ver com a nossa história mesmo, né? Com a minha, principalmente, né? A Lúcia ainda está se encaixando na minha história porque ela também vai se aposentar no funcionalismo público, né? Aposentar no sentido, assim, vai estar fazendo escolha, né? Então, Ana, ou colegas que vão nos assistir, a gente idealizou esse projeto, está idealizando, né? A gente está na fase de preparar o terreno, né? A gente ainda nem tem a semente pronta, a gente ainda está escolhendo as sementes, né? Então, a gente está com esse projeto, principalmente eu senti de fazer para isso, né? Já comentei com a Lúcia, né? Porque muitas mulheres aqui na cidade se aposentam e não tem mais vida própria depois disso, né? Porque a gente, enquanto está na fase ativa... Olha o barulhão da chuva aqui. Estou gritando aqui para eu me escutar. Quando a gente está na fase ativa, está trabalhando, a gente fica tão envolvido com o nosso trabalho, com a nossa família, também com os filhos, né? Depois que a gente passa dos 50, dos 60, de repente a gente está uma inútil, né? A gente está se sobrando, né? Isso tudo faz parte da nossa mentalidade, né? Eu não escutei o que a Lúcia fez de entrada, né? Mas a nossa mentalidade, ela é adaptável. Conforme a gente vai vivendo, ela vai se adaptando, né? Uma das descobertas do Dr. Hammer é isso, que é a nossa personalidade, nossa mentalidade, ela é formada a partir dos nossos traumas. Não é a partir das nossas escolhas. Que os nossos traumas desde a infância, ao longo da vida, até os traumas de hoje, né? Passei um trauma, por isso que estou com a voz ruim, né? Então, a partir dos nossos traumas, a gente vai mudando a nossa personalidade e vai mudando também a nossa mentalidade e nossa percepção de vida, né? Então, se nós mulheres, eu mulher com 60 anos, passei muitos traumas na minha infância e na vida toda, eu chego na menopausa, chego na vida adulta, me aposento e fico presa àqueles traumas, eu vou descer ladeira depois dos 50, depois dos 40, depois da menopausa, né? Então, por isso que a gente está ideando esse projeto, né, Lúcia, né?
porque a gente pode se reconstruir com a menopausa, porque é a fase, essa é uma das partes que eu vou falar amanhã, né? Amanhã, sábado, né? O nosso cérebro muda fisicamente na menopausa. Não é só a nossa mentalidade que muda, a nossa biologia muda. E isso é muito especial. Para que ela muda, né? Então, ela tem um propósito divino de mudar. Não é um acidente da natureza. Envelhecer não é um azar que a gente tem, não. Eu vou aproveitar, Silvina. Então, você falou assim, que você não sabia como eu abri, né? Eu abri assim, como a mentalidade nossa, ela vai influenciar na percepção da idade, né? Porque a idade, ela é física e ela é mental. Mas como que a nossa percepção, ela pode mudar? E você já veio trazendo sobre traumas, você já veio trazendo, né? E ainda, mais uma outra questão que a gente precisa falar aqui, que é também sobre aceitação e o amor próprio. Porque quando a gente aceita e tem amor próprio, todas as fases da vida são lindas, são importantes. E nós vamos falar sobre a maturidade, quando você falou ali que é biológico a mudança no cérebro, assim como na adolescência é biológico, todas as fases que nós passamos é uma fase biológica e é uma fase própria que tem seus desafios. Mas o nosso objetivo, a chuva chegou aqui agora, Silvina, mas o objetivo desse workshop é trazer à consciência às mulheres o que nós já descobrimos, que a menopausa não é o fim, mas é um início de uma nova fase, um início de uma fase de sabedoria, de adaptação, de conhecimento, de olhar para a nossa força interna, de olhar para essa fase, para essas rugas, para o corpo que já está sofrendo os efeitos da gravidade, e olhar para tudo isso e encarar como uma força, como uma sabedoria. Porque senão a gente fica com insônia, a gente engorda, a gente perde libido, a gente não gosta mais do corpo da gente. Começa a criar como se fosse aquele jogo de dominó que a gente empurra e vai cair tudo. Daí a gente ouve aquela frase que é uma frase comum. Depois dos 40, só ladeira abaixo, né? Mas se ficar no automático é igual a ladeira abaixo. Que bom que voltou, Ana. Para você destruir, não, reconstruir essa frase, Silvina. Depois dos 40, é ladeira abaixo? Não, a gente escolhe qual ladeira que a gente vai andar. Nos 40, não é exatamente aos 40. Biologicamente, a menopausa acontece aos 52 anos. Entre 51 e 52 é a idade biológica da menopausa, né? O resto que acontece antecipado é o psicológico e o emocional que estão com traumas, né? Por isso que tem a menopausa precoce, tantas confusões. E também a menopausa, ela não tem sintomas físicos, nenhum. Os sintomas que nós temos, tudo aquelas confusões, são porque a gente briga contra a menopausa, né? Porque a gente não está em paz, não está em equilíbrio com todo o nosso passado, né? Então, quando a gente tem muitos sintomas físicos, os emocionais eles vêm junto também, né? Mas o que nos incomoda são os físicos. Os emocionais a gente nem percebe que a gente está indo para uma depressão, para uma desistência. A gente só percebe quando a gente precisa mesmo de ajuda aqui, a gente não consegue mais nem ter coragem de sair de casa sozinha, porque precisa de alguém que vai na loja escolher uma roupa pra gente, né? Eu passei essa fase perto dos 50, né? Eu não sabia numa loja comprar uma roupa se minha filha não fosse junto. E olha quanto isso faz mal para os filhos quando a gente faz isso, né? Então a menopausa, ela é uma fase que precisa passar, a gente chega numa encruzilhada, né? As encruzilhadas da vida, que nem você falou, adolescência é uma encruzilhada, nascer é uma encruzilhada, 7 anos é uma encruzilhada, né? Então, na menopausa, a gente tem mais uma oportunidade de fazer mais uma nova encruzilhada. E isso é muito novo, porque até pouco tempo as pessoas morriam quando chegavam na menopausa, né? Porque a longevidade não era a que tem hoje, né? Então, as pessoas, quando paravam de trabalhar, morriam, né? Não tinha aposentadoria, não tinha... Porque a aposentadoria também é coisa recente, né? O funcionalismo público, todas essas coisas são tudo recente, né? Mas a nossa biologia funciona igual do tempo das cavernas, né?
Nosso corpo é do mesmo jeito, como se a gente vivesse na caverna. A nossa biologia, né? Fisiologia. É a mesma coisa, né? Então, quando a gente chega na menopausa, na fase de mudança, depois dos 50, o nosso cérebro muda totalmente de funcionamento. Até ali, o nosso cérebro está na fase assim, eu tenho que procriar, né? Porque aquilo que está escrito na Bíblia não é só para bonito que está escrito lá, crescer e multiplicar-vos. É a função da mulher procriar e manter a espécie, né? Porque os homens não podem ter filhos, né? Então, claro que é a nossa função, né? Procriar e fazer povoar o mundo, né? E cuidar do ninho. Cuidar que esse mundo, que as espécies sobrevivam, né? Igual todas as fêmeas, né? A mulher é a fêmea responsável para manter a espécie viva, não deixar em extinção. Por isso que existem mulheres canhotas e destras. Isso tudo é a esperteza do nosso corpo. Tem mulheres canhotas que, se as mulheres destras não puderem mais ter filhos, as canhotas vão continuar procriando, porque elas procriam em fases diferentes e essas fases estão ligadas à lua. Então, quem não acredita em lua, não acredita, eu não acreditava. Bobeira, porque meu pai dizia que era bobeira, né? Mas a lua tá ali, o sol tá ali. É como dizer assim, o sol não existe, a lua não existe, né? Então, as mulheres funcionam do mesmo jeito da lua, né? Tem fase de procriar, tem fase de ficar na caverna. A mulher é muito parecida mensalmente, né? Nós temos os fluxos, né? Então, não tem como separar a natureza de natureza. É como dizer, uma árvore não precisa de vento, né? Não precisa de sol, né? E nosso corpo precisa. Então, quando a gente chega na menopausa, e que essa fase nova que a gente não vivia antes, lá nos ancestrais, sim, existiam as anciãs, né? Porque a gente acha que só hoje que as pessoas passam dos 60, 70, não. Lá na Bíblia está escrito 700 anos, claro que é um tempo lunar, mas se a gente fizer as contas, passam de 100 anos os nossos ancestrais antigos, né? Não aqueles doentes da fase de transição, né? Então, hoje, nós estamos vivendo depois de uma fase de muitas transições sociais, né? Então, o que nós mulheres entendemos? Na menopausa, começa a descer a ladeira, né? E a gente acredita nisso porque o sistema quer que a gente acredita. O mundo quer que a gente acredita. Porque se dá muito lucro. Já pensou se nós mulheres não tivéssemos medo de ficar velhas? Quantos produtos de beleza não seriam vendidos? Quantos produtos hormonais não seriam vendidos? O que os médicos fariam? O que os remédios fariam se não existisse o medo da velhice? Então, isso é um sistema todo que nos mantém com medo, né? Então, a gente não vai poder combater o sistema porque ele é maior do que nós. Só que a gente pode fazer agora. Eu passei dos 60 já. A Lúcia está bem lá atrás, ainda começando esse caminho, né? Então, o que a gente pode fazer? Entender essa encruzilhada. Eu vou escolher ir para um lado que vai me levar para a ladeira abaixo, dependente, emocionalmente, fisicamente, medicamentosamente. Então, se eu vou escolher esse caminho de ser dependente, eu vou ter esse futuro dependente. Às vezes, até os 80, até os 90, né? Minha mãe viveu até os 87 por esse caminho, né? Da dependência emocional, financeira não, porque ela tinha mais dinheiro do que eu, mas, então, os parentes da Ana Regina são vizinhos lá da minha mãe, né? Então, são pessoas que conhecem, assim, que sabem que minha mãe não foi uma pessoa que, na idade madura, dependia financeiramente dos outros, né? E eu já teria que depender, isso foi uma das crises de pânico que eu tinha lá atrás, porque funcionária pública não se aposenta do jeito que uma pessoa lá do interior que tem bastante terra, né? Então, todos esses medos, tudo está na nossa mentalidade, no nosso inconsciente, né? Então, se a gente chega lá nos 60 anos, nos 50, e a gente não olha para a nossa mentalidade, para o nosso jeito de perceber a vida, o que a gente vai fazer? A gente vai no piloto automático. Todo mundo vai? Então é assim. Eu tenho uma dorzinha, médico. Eu tenho dor de garganta, vou tomar um antibiótico. Eu tenho tudo anti. Tudo é anti. Tudo que é anticorpo. Tá? Não está curando o corpo, está indo anti. Tem casos que precisa, né? Porque por exemplo, se cortou uma perna fora, se você não tomar um antibiótico, pode vir uma bactéria te matar, né? Agora, se você tem um resfriado, se você tem uma depressão, essas coisas que vão vindo do teu corpo, da tua natureza física, e você tomar um anti, o corpo vai entender.
Ela não gosta de si, você falou antes do amor próprio, né? O amor próprio é isso, né? Se eu tenho um sintomazinho e vou lá já tomar um anti, eu já vou fazer reposição hormonal. Quando o meu corpo para de produzir hormônios, eu estou indo anti meu corpo. Porque se ele para de produzir os hormônios, que ele não precisa mais, é porque o corpo tem inteligência. Se ele parou de produzir, é porque não precisa. Por exemplo, vitamina, tem coisas assim que a gente, nossa, eu tenho que repor todo mês uma vitamina, tenho que tomar injeção porque meu corpo não produz. Mas e não vai procurar porque o corpo parou de produzir. Então, na menopausa, o corpo para de produzir os hormônios que a gente não precisa mais. Quando a gente está em equilíbrio. Agora, quando a gente está doente, aí ele não sabe o que ele tem que produzir, né? Se eu tomei muito anti ao longo da vida, ele vai estar doente, né? Porque ele não vai estar sabendo o que eu quero, né? Porque eu eduquei ele a ficar confuso, né? Igual a confusão mental, né? As pessoas, quem não faz escolhas, quem não se posiciona na vida, chega numa idade que só tem confusão mental, daí vem a labirintite. Porque a pessoa Se não escolheu, diga. encantada aqui, então olha só, para as É mulheres, sobre isso que vai ser tá? sábado, tá, Lúcia? As mulheres que estão aqui conosco e vão assistir depois, até os homens, né, que podem falar para suas amigas, para suas companheiras, é sobre isso o nosso workshop. A Silvina com todo esse conhecimento dentro da Germânica, desse conhecimento do biológico, como as coisas funcionam, e é uma parceria perfeita que daí a Silvina entra com todo esse conhecimento. Um workshop é composto de uma palestra, uma fala rápida, uma fala gostosa como essa, que a gente quer parar e, ai, eu quero ouvir um pouco mais, eu quero ouvir um pouco mais. E depois eu entro com uma vivência. O que é uma vivência? É uma experiência. Uma experiência através de processos de relaxamento, aí, de meditação. Não tenham medo, eu não sei meditar. Não, é um processo de relaxamento muito tranquilo que a gente vai encontrando algumas partes nossas que estão prontinhas ali para ser resgatadas, para ser reorganizadas. E a partir dessa experiência a gente tem condições, o conhecimento junto com a experiência, a gente tem condições de dar o próximo passo. E o próximo passo depois vem com nós é um projeto que nós temos de fazer esses próximos passos juntas, né, Silvina? Então, Sim. quem quer beber mais disso, as nossas amigas aí, nossas companheiras, as nossas que estão chegando agora, que talvez sejam pessoas que nos conheceram lá no passado e olhem e veem, e talvez se inspirem um pouco em nós, venham conosco. Às vezes a gente não sabe, mas a gente faz muita diferença na vida das pessoas. Nossa, Às vezes. você sabe, você me conheceu lá quando em 2019, né, quando eu entrei no grupo junto com vocês, como eu estava perdida, né? E viver com pessoas que já se acharam um pouquinho, como faz diferença, né? Então, te cortei, né? Mas é assim, se você se junta com pessoas que estão fazendo caminhadas parecidas contigo, né? Muito parecidas, porque nós passamos todos esses medos de não dar conta, né? E eu vejo assim, entrei no grupo das empreendedoras daqui, quanta mulher que quer empreender aqui em Santa Teresinha tem um grupo de empreendedoras, né? Eu faço parte, hoje à noite nós duas a gente tem reunião com elas, né? Então, o que exige, por que Santa Teresinha está criando esse grupo de empreendedoras? Porque as mulheres, a Perla também está nesse grupo, né? Então, nós mulheres queremos fazer algo da nossa vida. E a maioria das mulheres que despertam depois dos 40 é por causa dessa mudança biológica do cérebro, né? Aí muda toda a produção de hormônios, aí vem o desejo de fazer algo bom da vida, né? Então, o nosso cérebro, no nosso corpo, não faz nada por acaso, né? Então, entender como o nosso corpo funciona vai trazer toda a força de vida de volta, né? Aquela vida que não voltar a ser crianças, não. Nós com 50, com 60, com 70, com 40, não importa a idade. Nessa idade você vai encontrar a força de vida que você está com dificuldade de ter, né? Então é esse nosso objetivo. A gente vai fazer algo continuado, a gente vai bater cabeça muito, porque a gente está aprendendo, está fazendo algo que ninguém fez ainda aqui no presencial, né? Eu estou fazendo isso online faz algum tempo, bom tempo, Lúcia, né? Não sei se te comentei, hoje de manhã a gente estava reunido num grupo que
A hora que a gente conversou, eu tinha acabado de sair, né? Então, mulheres que se reconstroem juntas, né? Sim. E olha só, então a gente levanta uma bandeira aqui que a menopausa não é a nossa inimiga. Que a Não. menopausa é uma fase Foi, que nós foi o temos. Criador que nos fez. Ele ia fazer um negócio tão estragado assim, fazer uma menopausa que tem que repor com remédios. Exatamente. Então, que a menopausa é uma fase da vida que ela vem com sabedoria. E a gente fala assim, ó, às vezes a gente quer as 40 a mais, né, as mulheres de 40 a mais, mas às vezes, lá nos meus atendimentos, eu percebo que tem as mulheres de 30 que já passam por processos muito parecidos Sim, com a da menopausa, porque já estão caminhando para essa ladeira, né? Então, que não sim, pode ser assim, que a ladeira pode ser construída acima. Então, não é, a gente usa o termo menopausa aqui, mas a gente percebe o envelhecimento antes da sim. menopausa. Antes da menopausa, até por conta da criação dos filhos, esse ciclo, o ciclo da mulher, depois dos 21, ela é um ciclo que vem com muitas coisas, né? É, Quando você falou assim, que nós nascemos, adolescência, na verdade, são dentro das energéticas, são sempre 7 anos, né? sim, 7, 14, 21, 35. São esses ciclos em que nós vamos entrando. biologicamente também. É, então, olha só, então elas se casam essas teorias, porque cada ciclo amadurece uma parte nossa, e isso Te muda todas as células em 7 anos, isso é biológico, né? exato. Só que se o amadurecimento não aconteceu ali, houveram interrupções, e isso vão criando a gente diz, os bloqueios, né? E dentro Entendi. desses bloqueios a gente vai construindo um eu que poderia ser um eu diferente, um eu mais saudável, um eu mais de bem com a vida. E sabe o que eu gosto de estar na escola ainda? Eu gosto de estar com pessoas jovens, eu gosto de estar com adolescentes, com criança, porque quem já se aposentou, quem não pode estar, pegue isso na sua família. Os jovens, os adolescentes, eles têm uma energia que, se nós soubermos lidar com essa canalização, nós trazemos isso para nós. Então, o conviver com fases diferentes da vida, assim como você falou das anciãs. Ontem eu estava lendo o livro Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro de explodir a cabeça, que tem que ler, reler e reler. Uma parte dela eu achei encantável quando ele fala assim, que em algum momento, numa meditação, ela se viu assim como se ela estivesse pisando sobre os ombros de alguém, e esse alguém no ombro de alguém, assim sucessivamente, que eram mulheres de cabelos longos, mais idosas, então, mais maduras. Então, é o que nós precisamos fazer. Resgatar a ancestralidade que você falou lá atrás. Aquela mulher que em algum momento ela foi castrada, ela foi aprisionada, ela foi tolhida de todas as partes. Nós temos que buscar aquela mulher lá atrás. Essa mulher Sim, já existiu na história. A mulher que deixa o cabelo crescer, mesmo o cabelo não sendo aquele fio maravilhoso, mas aquela mulher que permite essa essência, aquela mulher que talvez deixe os fios brancos em algum momento, aquela mulher que se conecta com o seu corpo, que se conecta com a natureza, que se conecta com a lua, com o sol, com as estrelas, que busca a cura nas plantas. sim, porque as É. plantas, A mulher natural. é, E é essa mulher natural que nós queremos. Eu busco em mim. Eu tenho buscado todo dia essa mulher natural em mim. sim, E de coração, é essa mensagem que, através das minhas terapias, através desse movimento que nós, essa parceria que está começando, né, Silvina? Nós já nos conhecemos, nós temos um lastro, mas em algum momento a gente decidiu fazer isso aqui. Eu sempre falo, você foi a minha grande incentivadora para vir para o mundo virtual e você está me dando a mão com muita, assim, nossa, com muita empatia, você me dá a mão e fala assim, Lúcia, vamos. Porque você porque é um desejo nosso, porque a gente conseguiu, a gente se conheceu lá, uns 25 anos atrás, que a gente trabalhou junto, né? E com muito atrito, né? A gente se conheceu, nós éramos duas mulheres brigonas, birrentas, né?
Então eu estava, foi numa época que eu vivi um aborto, né? Passei uma situação, foi em 2002, né? É isso. Então fazem 22 anos, né? Então foi uma época muito difícil, só que nós dificultamos porque a gente estava pessoas birrentas mesmo, pessoas brigonas, né? Brabas conosco mesmo. E daí a gente briga com todo mundo que está no entorno, né? Então a gente descobriu que é possível. E eu fiquei até me aposentar com essa briga interna, né? Até perto da aposentadoria, né? Até que eu entrei no fundo da depressão, daí eu tinha diabetes, todos os tipos de sintoma que toda semana eu tinha que ir num médico diferente, porque tudo estava começando, né? Então aquilo começou a me dar umas crises de pânico muito forte, né? Então foi antes de me aposentar, eu passei muitas crises de existência, né? De vazio, de não saber para que eu existo, né? Nossa, não sei para que existe uma vida tão ruim igual a minha, né? Eu sou a pior das pessoas, né? E as pessoas dizem, nossa, você é uma vencedora, você é uma guerreira, você criou 2 filhos sozinha. E aquilo não fazia sentido nenhum para minha vida, porque não era isso. Esse não é criar filhos sozinha, ser guerreira. Não faz o nosso coração vibrar até os 90, até os 100 anos. Eu pretendo chegar com saúde perto dos 100, sem medicação, né? Esse é o meu propósito, porque se eu não tivesse escolhido aquele caminho de ir para uma encruzilhada em vez de ir para outra, né? Eu já estava com medicação, né? Então eu escolhi não precisar de reposição hormonal. Se em algum momento precisar também, né? Não vou bater contra algo maior, né? Mas eu decidi fazer um caminho sem medicação, sem dependência emocional também, né? Sem dependência financeira também, né? Porque se eu ficasse acomodada, meu financeiro, salário de aposentadoria de funcionária pública, cada mês diminui mais um pouco, né? Então, eu estava já na dependência financeira também, né? Emocional, já falei, né? Eu estava em pânico. Então, e a medicamentosa eu também já estava, né? Então, esses 3 aspectos que eu falo muito no meu trabalho, nas pessoas no online, né? Ser dependente emocional, financeiro e de remédio não é vida, não é liberdade, né? E isso faz a gente querer escolher. Quando a gente é dependente, a gente não consegue escolher. A gente é prisioneiro mesmo, né? Então é isso, Lúcia, meu recado. Eu vou baixar, vou pôr no YouTube para a gente compartilhar com nossas pessoas que não seguem no Instagram também, né? E antes de fechar, eu quero assim reafirmar novamente. A gente fala ali em envelhecer, mas esse convite é para 15 mais, 20 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais. E eu vi que nós tivemos a presença eu tive a presença de colega meu, Dr. Pedro aqui Reis, que bom que você esteve aqui. Convide sua esposa. Convide sua esposa para participar aí desse movimento. Então, é isso. Nós queremos resgatar a mulher dentro das mulheres. Uma mulher saudável, uma mulher feliz, uma mulher que aceita seu corpo e se ama. É isso que nós queremos. No fundo, todo o nosso trabalho, todo o nosso não é só workshop, é todo o nosso ser agora, né, Silvina? É olhar e fortalecer as mulheres. Não é que nós vamos excluir os homens, mas se nós cuidarmos das mulheres, elas vão cuidar dos seus homens, elas vão cuidar dos seus filhos. Sim. E assim, todos cuidados. Silvina, muito obrigada pela sua presença. Deixe o seu convite aí. Eu sempre deixo a última palavra a você. Mais uma vez, obrigada por esse momento. Obrigada para quem esteve conosco. Obrigada para quem vai assistir. E a Silvina vai colocar no YouTube, né, Silvina? Sim. Para que essa mensagem vá a mais pessoas. Para poder mandar para as pessoas mais assim porque nessa idade que a gente está, poucas pessoas conseguem acompanhar Instagram, acompanhar redes sociais. Essa é uma das dificuldades. E uma das coisas que faz a gente querer desistir é tanta coisa nova, né? Então, YouTube ainda é uma coisa mais fácil, né? Então, vou postar lá. Aí, se você sentir de compartilhar com aquela velhinha lá que está desanimada, aquela pessoa. Ou com aquele homem também, né? Porque a gente vai estar falando para mulheres, né? Mas tem homens que estão fazendo o papel de cuidar da esposa, né? Então, se você está nesse lugar de cuidar da mãe... Ontem um rapaz me falou assim, vai lá em casa, chama minha mãe. Aí eu falei, ó, já mandei mensagem 3 dias seguidos para ela. Ela não está visualizando as mensagens. Vai lá você e fala para ela, olha teu celular. E ela até agora não olhou, né? Então, mas eu não posso ir de casa em casa chamar aquela mãe que não quer, que não tem vontade de vir, né? Então,
Mas de passinho em passinho, aquela semente vai chegar lá, né? Então, quando ela ver com o nosso exemplo, com o exemplo de outras pessoas, porque as pessoas que estão vindo com a gente é porque viram que é possível, né? Então, aquilo que a gente se transforma, a nossa família toda vem junto, né? Então é Exatamente. isso, te agradeço, Lúcia. Daqui a pouquinho, 11 horas, estarei uma live com o Robson, que também passou aqui, falando sobre dinheiro, porque que a gente na velhice, nas doenças mentais, a gente fica sem dinheiro. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.